E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá bombando por aí. Podcasts em realidade virtual, mas com aquele toque especial, sabe? Em português do Brasil. Isso aí. A gente vai desvendar esse universo pra você. Para essa aventura sonora, a gente tá usando um material super bacana chamado Podcast de Realidade Virtual Narrativa Imersiva.xt, que explica tudo tintim por tintim. É tipo um guia pra entender tudo sobre essa nova onda. E a nossa missão hoje é bem clara. A gente quer descobrir o que são esses VR podcasts, como eles funcionam, porque eles são tão viciantes e para onde essa tecnologia está indo. E claro, tudo isso com nossa perspectiva brasileira, né? Afinal, a gente quer saber como essa parada tá se desenvolvendo por aqui. Preparados para essa imersão? Bota o fone de ouvido e vem com a gente. Então vamos começar do básico. O que diabos são esses VR podcasts? Me explica como se eu fosse um IT que acabou de chegar na Terra. É mais ou menos assim. Imagina que você tá ouvindo um podcast normal, só que de repente você é sugado pra dentro da história. Tipo um buraco negro de áudio. Mais ou menos. A realidade virtual te coloca dentro de um ambiente virtual em 360 graus, onde a história está acontecendo. Você não só ouve, você vê, você sente. Caramba, que doideira. Mas e o podcast em si continua sendo só áudio? Sim, a base do VR Podcast ainda é o áudio, mas ele ganha uma camada extra com realidade virtual. Você coloca um headset VR e, além de ouvir a história, você visualiza o ambiente onde ela se passa. Tipo, não é só colocar um fone enquanto joga VR, a parada é integrada. Exatamente. O áudio e o visual se misturam para te dar uma experiência muito mais imersiva. Entendi. E como eles fazem essa mágica acontecer? A mágica tem alguns ingredientes principais. Um deles é o áudio 3D, também conhecido como áudio espacializado. Áudio 3D. Me explica melhor essa parada. Imagina que no podcast alguém está falando do seu lado direito. Com áudio 3D, você vai ter a sensação de que o som realmente está vindo dali. Ah, entendi. É tipo quando você tá vendo um filme com som surround e o barulho do carro vem lá de trás. Isso. Só que no VR Podcast, essa sensação é muito mais real, muito mais intensa. Você sente que está presente no ambiente que faz parte da cena. Nossa, deve ser incrível. E além do áudio 3D, o que mais contribui para essa imersão? Aí entra o segundo ingrediente. O visual em 360 graus. Pode ser um vídeo gravado em 360 ou um ambiente virtual criado no computador. Com a headset VR você consegue olhar para todos os lados, para cima ou para baixo, como se estivesse realmente lá dentro. E aí, juntando o áudio 3D com essa visão panorâmica, a gente tem A narrativa imersiva. É essa combinação que faz a mágica acontecer. A história te envolve de um jeito que você nunca viu antes. Mas a imersão é só o começo, né? Tem outras coisas que tornam os VR podcasts tão especiais. Claro. Alguns podcasts VR também exploram a interatividade. Você pode interagir com o ambiente virtual, tipo encontrar objetos escondidos, tomar decisões que mudam o rumo da história. Aí sim a brincadeira fica interessante. É como se você fizesse parte da história, como se fosse um personagem. E em termos de conteúdo, o que a gente pode encontrar nos VR podcasts? Tem de tudo um pouco como nos podcasts tradicionais. Ficção, documentários, notícias, conteúdo educativo. As possibilidades são infinitas. Nossa, me deu vontade de experimentar um VR podcast agora, que eu preciso ter em casa para começar. Você vai precisar de um headset VR compatível, um aplicativo plataforma Keyrod, VR Podcasts e um bom fone de ouvido para ter a experiência sonora completa. Beleza? E essa tecnologia ainda está engatinhando ou já tem bastante gente produzindo conteúdo? Bom, ainda está no comecinho, mas o potencial de crescimento é enorme. Os VR Podcasts podem revolucionar a forma como a gente consome conteúdo, levando a imersão a um outro nível. E falando em imersão, como é que a realidade virtual potencializa a experiência sonora? O que ela faz com o som que é tão especial? É aí que a coisa fica ainda mais interessante. A VR usa tecnologias avançadas para levar o áudio a um nível que a gente nunca experimentou antes. Tipo, além do estéreo normal. Muito além. Com o VR, a gente tem o áudio espacial 3D. Ele simula a forma como o som se propaga no mundo real, levando em conta a distância, a direção, até a altura da fonte sonora. Nossa, quanta coisa! É como se o som ganhasse uma dimensão extra. Você consegue saber se o som está vindo da sua frente, de trás, de cima, de baixo. É muito mais realista. E como se não bastasse, a VR também simula outros efeitos sonoros, né? Sim, a oclusão e a reflexão sonora. Pensa naquele som abafado que você ouve quando alguém está falando do outro lado da parede, ou o eco que rola num ambiente vazio. A VR consegue reproduzir esses efeitos, deixando a experiência sonora ainda mais real. Caramba, cada detalhe faz diferença. E tem mais. Alguns sistemas de VR usam inteligência artificial para personalizar o áudio de acordo com as suas preferências e necessidades. Tipo, ajustar o volume, dar um boost nos graves. Isso, e também dá para melhorar a qualidade da voz, o que é ótimo para quem tem alguma dificuldade de audição. Pensando bem, a VR pode ser uma ferramenta poderosa para acessibilidade, né? Sem dúvida. E para fechar com chave de ouro, a VR sincroniza o áudio com o visual. Quando você vê e ouve tudo acontecendo ao mesmo tempo,
A imersão e a emoção se multiplicam. É tipo quando você tá vendo um show ao vivo e a música te arrepia junto com as luzes e a energia do público. Exatamente. D'accord. A via tem o poder de criar essa sinergia entre sentidos, te transportando para dentro da experiência. No material que a gente está usando tem um exemplo bem legal de VR Podcast, A Expedição Submarina. Me conta mais sobre essa aventura. A expedição submarina te coloca dentro de um submarino no fundo do oceano. Você ouve o som do sonar, as vozes da tripulação, tudo em áudio 3D super realista. Nossa, que aventura! E o que a gente vê nesse podcast? Você vê o interior do submarino, os equipamentos, a tripulação trabalhando. E quando o submarino chega num local com o navio naufragado, você pode explorar os destroços, ver os detalhes, os peixes nadando. Que demais! O ponto alto é o encontro com uma baleia gigante. A sensação é de que ela está bem na sua frente. E o áudio acompanha tudo isso com o canto da baleia te envolvendo por completo. Nossa, deve ser emocionante. E a história em si, o que acontece? O capitão submarino vai narrando a expedição, contando curiosidades sobre a vida marinha, os mistérios do oceano. E tem vários efeitos sonoros e visuais que deixam a experiência ainda mais imersiva. Então, o que torna a expedição submarina tão especial? Primeiro, a sensação de presença é muito forte. Você realmente se sente no fundo do oceano. Segundo, a liberdade de exploração. Você pode olhar para onde quiser, descobrir detalhes escondidos. E terceiro, a mistura de educação e entretenimento. Você aprende coisas novas enquanto se diverte. É tipo um documentário interativo onde você participa da aventura. Exatamente. A VR te dá a chance de explorar o mundo de uma forma que nunca foi possível antes. Você pode visitar lugares exóticos, históricos, paisagens incríveis, tudo sem sair de casa. Tipo um teletransporte virtual. E vai além disso. Você pode experimentar como é viver em diferentes realidades. Caminhar na lua, explorar o fundo do mar, sentir como é ter alguma deficiência visual ou auditiva. E até entrar em mundos de fantasia, né? Tipo, ser um personagem de um filme ou de um jogo. Exatamente. A VR abre um leque infinito de possibilidades. E essa imersão em outras realidades pode ter um impacto social positivo, né? Com certeza. A VR pode ajudar a gente a desenvolver empatia, a entender melhor as outras pessoas, as diferentes culturas, os desafios que elas enfrentam. E para quem trabalha com criatividade, a VR deve ser uma ferramenta e tanto. Sem dúvida. Artistas, escritores, designers. A VR oferece um espaço infinito para criar e explorar novas ideias. E também pode ser usada para preservar culturas e histórias, criando museus virtuais interativos. É como se a gente pudesse viajar no tempo e no espaço através da VR. E para tornar essa viagem ainda mais real, o som e o áudio espacial são essenciais. Falando nisso, qual o papel do design de som na criação de narrativas imersivas? O design de som é responsável por criar a atmosfera sonora da experiência, despertar emoções, te transportar para dentro do ambiente virtual. Tipo, colocar uma música de suspense quando a história tá ficando tensa. Isso. Mas vai além da música. Cada som, cada ruído é cuidadosamente escolhido e posicionado no espaço virtual para criar a sensação de imersão. E a gente já falou sobre o áudio espacial 3D, mas me lembra como ele funciona na prática. Imagina que você está num VR podcast que se passa numa floresta. Você ouve o canto dos pássaros, o barulho do vento nas folhas, o som de um rio correndo ao longe. Com o áudio espacial 3D, cada som é posicionado no ambiente virtual de forma que você consiga identificar de onde ele está vindo. É como se você estivesse realmente lá ouvindo tudo ao seu redor. Exatamente. E a sincronia entre o áudio e o visual é fundamental para criar essa ilusão de realidade. Viu? Tipo, se você vê um objeto caindo no chão, o som da queda tem que acontecer ao mesmo tempo. Isso. E os sons ambientes, os barulhos sutis do dia a dia, também contribuem para criar imersão. O barulho da chuva, o vento, o tráfego distante. São os detalhes que fazem a diferença. Sem dúvida. O design de som e o áudio espacial trabalham juntos para te transportar para dentro da história, te envolvendo emocionalmente. Você tinha mencionado outros exemplos de VR podcasts. Tem algum que usa essas técnicas de um jeito que vale a pena destacar? Sim. No material que a gente está usando, eles citam o Narrativas Imersivas Especial, Novas Mídias, #37, que fala sobre realidade imersiva no cinema. Legal. Esse ele falou de um curta do Alan Moore sobre storytelling, explorando a imaginação de uma forma bem diferente. E até mexeu nos vídeos curtos do Ciro Gomes e do Joe Rogan com o Lone Survivor. Opa, conteúdo político e figuras polêmicas. Claro. Só para deixar claro, a gente está mencionando esses exemplos para mostrar a diversidade de temas que a VE pode abordar sem endossar nenhuma posição política, certo? Com certeza. O foco aqui é a tecnologia e a narrativa. Beleza. E no material também tem uma entrevista com um cara que manja muito de VR, o Rafael Leal. Quem é ele e por que a opinião dele é tão importante pra gente? Rafael Leal é um cara que respira audiovisual. Ele é autor, produtor, roteirista, pesquisador, professor de realidade virtual. Caramba, quanta coisa. Ele tem doutorado em cinema pela UFF
e já trabalhou em várias séries e filmes de sucesso. Ele também é consultor e participa de várias associações importantes da área. Pelo jeito, o cara sabe do que tá falando. E na entrevista ele fala sobre os desafios de escrever roteiros para VR, que é bem diferente de escrever para cinema ou TV. Por que é diferente? Porque na VR o espectador tem muito mais liberdade. Ele pode olhar para onde quiser, interagir com o ambiente. O roteirista não tem tanto controle sobre a narrativa. E como é que o Rafael Leal lida com essa questão? Ele diz que o segredo é criar um mundo de possibilidades onde o espectador possa escolher seu próprio caminho. É tipo um escolha sua aventura em VR. Isso. E ele acredita que a interatividade é fundamental para tornar a experiência mais envolvente. Faz sentido. Ele usa o exemplo de um filme chamado Kusunda, que fala de uma língua em extinção. Para você avançar na história, precisa só falar algumas palavras nessa língua. O que é genial. E ele também fala do filme Mata Atlântica, onde a interação com objetos virtuais te faz sentir a pena da floresta. E que tipo de ferramentas o pessoal usa para escrever roteiros para VR? O Rafael Leal usa softwares tradicionais, como Final Draft, mas também plataformas específicas para narrativas não lineares, como o Toonine. E ele acha que no futuro a gente vai continuar escrevendo roteiros em texto. Ele acredita que talvez não. Ele imagina um futuro onde os roteiristas vão criar as histórias diretamente dentro de ambientes virtuais, tipo Roblox ou Minecraft. Que futurista. E ele destaca que a produção de VR é muito mais colaborativa do que a produção tradicional. Envolve vários profissionais com diferentes habilidades. Com trabalho em equipe. Exatamente. É, E ele acredita que o papel do roteirista está mudando, se aproximando mais do papel do diretor. interessante. E como é que a linguagem muda na hora de escrever para VR? Ele prefere usar a segunda pessoa, você, para criar uma conexão mais direta com o espectador. E ele explora bastante a interação, criando narrativas que se modificam de acordo com as escolhas do público. É tipo um jogo onde você decide o que vai acontecer. Isso. Mas ele alerta que a interação tem que ser simples e intuitiva. Nada muito complicado que possa frustrar o espectador. E ele destaca que a VR tem o poder de nos levar para lugares que jamais imaginaríamos conhecer. Ele menciona o Cartas à Lumière, que te coloca num pátio de manobras de trem, e o Jardim Esquecido, que se passa num cemitério judaico no Rio. Que lugares diferentes. E ele fala de um projeto chamado Bloco, onde você cria um bloco de carnaval virtual com seus movimentos. Bem brasileiro. E para finalizar a entrevista, ele menciona um projeto futuro que ele está desenvolvendo, Um Mundo Depois da Escrita, que explora o declínio da linguagem escrita. Que tema instigante. Bom, resumindo, o que a gente aprendeu hoje sobre os VR Podcasts? A gente viu que os VR Podcasts são uma forma inovadora de consumir conteúdo que mistura áudio imersivo e realidade virtual para criar experiências incríveis. E que o futuro dessa tecnologia é promissor, com infinitas possibilidades de exploração. Exatamente. E aí, o que você que está nos ouvindo acha? Que tipo de história você gostaria de vivenciar num VR Podcast? E como você acha que essa tecnologia vai mudar a forma como a gente consome conteúdo no futuro? Fica a reflexão. Se você tiver a oportunidade, experimente um VR Podcast. E se você curtiu esse mergulho, continue acompanhando o The Deep Dive. Valeu pela companhia. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.